Torcedor vascaíno, depois da tempestade vem a bonança. E se o vascaíno nestes últimos dias ficou preocupado após uma sequência sem vitórias, com 2 derrotas para Grêmio e Atlético Mineiro e 2 empates para Atlético Goianiense e Red Bull Bragantino, parece que a chave virou. E agora o vascaíno terá uma semana de paz após a classificação na Copa do Brasil, vencendo o Atlético Goianiense em São Januário pelo placar de 1-0, após a vitória pelo placar de 2-0 contra o Fluminense no Nilton, com um baile, com um show, com o Olé nesse clássico que mais do que nunca comprovou a freguesia que eles têm com o Vasco da Gama. Agora, a semana será cheia de movimentações de mercado, tanto, meu amigo torcedor, para a saída, quanto também para chegadas. Porque olha, que fala gigante agitada eu trago a vocês aqui nesta tarde de segunda. Bruno Prachedes já está no Paraná, realizando exames médicos para assinar o contrato com o Atlético Paranaense. E o Ryan, o garoto, cria das categorias de base do nosso Cruz Maltino, é alvo de 2 grupos do futebol, duas empresas, né, que tem um conglomerado de clubes. Uma é a do John Textor, a Eagle Holding, e outra a gente vai trazer aqui a vocês. Além disso, o Sporting de Portugal também está interessado no garoto Ryan. A gente vai falar sobre isso, trazer também várias outras informações aqui agora neste Fala Gigante. Olha, chega muito agitado, muito movimentado, com muitas novidades para você nesta tarde de segunda-feira. Porém, rapidinho aqui, é claro, né, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós contamos muito mesmo com o apoio de todos vocês no nosso canal. Faltam pouquíssimas pessoas para chegarmos aí à marca dos 137 mil inscritos e contamos muito com o apoio e ajuda de todos vocês. É fundamental a sua ajuda para fazer com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao canal do Gigante Vasco. Show de bola, Vascão? Vambora então, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E eu quero começar aqui primeiramente com vocês este Fala Gigante, falando sobre uma informação que acabou de ser colocada, né, pelo presidente Pedrinho nas redes sociais, que movimentou muito a torcida do Vasco. Aqui ao lado, a gente não pode colocar o volume, então vamos trazer apenas as imagens a vocês. O Pedrinho, ele colocou exatamente esse vídeo nas suas redes sociais, agora, nessa tarde de segunda. No vídeo, o Pedrinho está andando de carro dentro de São Januário, atrás ali do gol onde fica a estátua do Romário, com o louvor. O que está vindo aí é extraordinário. Essa publicação do Pedrinho mexeu muito com a torcida do Vasco da Gama nas redes sociais. A minha ideia, assim, pelo que a gente ouve de Vasco, né, pelo que sabe que vai acontecer, é que o Pedrinho, ele colocou esse vídeo falando da reforma, porque a gente sabe muito bem que é o último ano desse São Januário atual. Ano que vem, São Januário iniciará a sua reforma para, enfim, ter um estádio grande com a capacidade que o torcedor vascaíno merece ter. 50 mil pessoas, fazer um caldeirão mesmo dentro da nossa casa. Então, ao meu ver, a partir do momento que ele filma o nosso estádio, ele filma a nossa casa e bota que o que está vindo aí é extraordinário, é que, no caso, a reforma, o novo São Januário estará vindo aí, é realmente extraordinário. Mas isso mexeu com o torcedor. Isso, é claro, mexe com o imaginário do torcedor. Porque será que ele está falando sobre São Januário? Ou será que ele está falando sobre algum novo investidor que está vindo aí? Ou será que ele está falando sobre um novo reforço que está vindo aí grande? Ou será que ele está falando sobre a temporada de 2024, a conquista de uma Copa do Brasil, a expectativa de uma vaga na Libertadores? O que será que Pedrinho quis dizer nesses stories? Deixa a sua opinião aí nos comentários. O certo é, ele realmente está fazendo de tudo para virar essa chave no Vasco da Gama. E essa imagem colocada, publicada por Pedrinho nas redes sociais, foi motivo até de brincadeira. Porque como a gente trouxe a vocês lá no início do vídeo, na introdução, Bruno Prachedes está de saída do Vasco, está confirmado. E muitos vascaínos pegaram esse recorte do Pedrinho
passeando de carro ao entorno de São Januário e disseram: o Pedrinho é tão Vasco que ele fez questão de levar o Praxedes ao aeroporto para ele embarcar em direção ao Paraná. Porque sim, hoje o Bruno Praxedes já está no Paraná. O Vasco da Gama acertou, enfim, a saída do jogador. O atleta, que pertence ao Red Bull Bragantino, tinha um contrato com o Vasco da Gama até o final do ano por empréstimo, com o Vasco pagando integralmente o salário do jogador. O Vasco conseguiu, junto ao Clube Paulista, a rescisão contratual de Praxedes para que ele possa assinar o seu novo contrato com o Atlético Paranaense. O jogador, inclusive, nesta manhã de hoje, já foi ao CT do Caju, o CT do Atlético Paranaense, para realizar exames médicos e assinar esse novo contrato com o Vasco da Gama. O jogador aí pertence ao Red Bull Bragantino, é um jogador jovem, né, de 22 anos de idade, apenas um atleta novo, que foi tratado como uma grande promessa do futebol brasileiro em determinado momento. Para vocês terem noção, o Praxedes, ele já foi eleito o craque da Copa São Paulo de futebol júnior, vestindo a camisa do Internacional. Um jogador muito jovem, foi vendido do Inter ao Red Bull Bragantino por quase 40 milhões de reais, salvo engano, no ano de 2020. Um atleta que sim chegou a ser importante para o Red Bull Bragantino quando tinha como técnico o Maurício Barbieri, mas que acabou perdendo espaço no Clube Paulista, veio ao Vasco no ano passado, no meio da temporada, a pedido do técnico Ramon Dias, foi importante para o Vasco, mas a sua queda de rendimento foi brutal. E o estopim do Praxedes no Vasco da Gama aconteceu lá na Arena MRV. Ele até vinha jogando bem, naquele jogo em que o Vasco vence o Atlético Goianiense dentro do estádio Antônio Ascioli pelo Campeonato Brasileiro. O Praxedes, ele joga bem, ele é titular, ele consegue, né? Parece que passa a se firmar no time titular com a ausência de Payet e do Coutinho sob o comando do Rafael Paiva, mas no jogo contra o Atlético Mineiro na Arena MRV foi o limite, foi o estopim, quando em lateral o Praxedes, ao recuar a bola, ele recua muito mal e dá no pé do Hulk, na frente, ali cara a cara com o Léo Jardim, e na lance sai o gol do Atlético Mineiro. A partir dali, no jogo seguinte, o Praxedes titular nem é mais relacionado aos jogos. Parece que realmente a diretoria se cansou do Praxedes. Então, com isso, o Vasco ali, que já, assim, tinha certas dúvidas com relação ao atleta, a partir daquele lance, a partir daquele jogo, entendeu que era necessário quanto antes a liberação do Praxedes, a rescisão contratual com o mesmo. O empresário do atleta, André Cury, passou a oferecê-lo de uma forma mais intensa a outros clubes, e exatamente nesses momentos em que estava oferecendo o jogador, o Atlético Paranaense se interessou e ele está fechando com o clube do Paraná. Um contrato igual ao do Vasco, que tinha, né? Até o meio do ano que vem, um contrato com opção de compra no meio do ano de 2025, caso o Atlético Paranaense queira adquirir os direitos econômicos do jogador. A gente deseja sorte ao Praxedes. A gente deseja aí que ele possa ir bem. Infelizmente, no Vasco da Gama, as coisas não foram tão bem assim. Show, Vascão! É uma das missões, né? A gente vem informando a vocês que o Vasco tem como um dos grandes objetivos aí liberar a sua folha salarial, dar uma enxugada na sua folha salarial para que possa reinvestir em alguns outros reforços dessa janela de transferências. Esse é o objetivo do Vasco. Liberar para contratar. O Vasco já liberou o Cleiton, o Vasco já liberou agora o Praxedes e ainda tem outros nomes na lista. Tem Caldamês, tem Rossi, tem Serginho, tem também a possibilidade de saída do Zé Gabriel. O Vasco vai visando liberar atletas para enxugar essa folha e conseguir trazer os outros reforços. Mas uma dessas missões da janela já foi cumprida. O Vasco precisa reinvestir esse dinheiro muito mal utilizado pelo grupo norte-americano em outros atletas. E parece que o Vasco pode até ter um grande investimento, tá? Nesse último sábado entrou em campo o garoto Ryan. E eu vou ser sincero aqui a vocês. Vejo que essas entradas, elas são muito mais para o mercado entender que os atletas estão sendo utilizados do que realmente um desejo do próprio Rafael Paiva. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito mais fácil você negociar atletas que estão sendo utilizados do que você negociar atletas que nem sequer relacionados são para os jogos. Por que eu digo isso? Quando a gente está aqui falando sobre um reforço e a gente vem aqui e diz: o Vasco negocia com reforço tal, o jogador entrou em campo na semana passada e marcou um gol. Isso é uma coisa. A partir do momento que eu digo algo como esse, você, torcedor vascaíno, vai entender que o jogador é um atleta utilizado, você vai entender que o jogador é um atleta importante por ter marcado gol, você vai entender que o jogador é um atleta que pode sair do clube onde está e fechar com o Vasco da Gama e já entrar em campo, porque ele é um atleta que está sendo utilizado pelo seu clube. É muito diferente de eu chegar aqui e falar assim, ó, o Vasco negocia com um reforço tal, que não entra em campo
a 6 partidas e não é relacionado a 4 jogos. Você vai olhar e falar, caraca, o Vasco está negociando com um atleta que ele não está sendo nem sequer relacionado para os jogos, que ele nem é importante para o clube. Por que o Vasco está negociando com esse jogador? Se esse jogador não serve para o time, por que vai servir para o Vasco? Não está correta a minha lógica? Não estou certo no meu pensamento? E é exatamente esse pensamento que outros clubes têm com relação a atletas também. E é exatamente por esse motivo que eu, Lucas, creio que nesse jogo de sábado e no jogo do meio da semana passada contra o Atlético Goianiense, a gente viu atletas que não estavam sendo nem sequer relacionados entrando em campo. O caso do Galdamés e o caso do Ryan. Por quê? Porque é importante essa minutagem para que os clubes entendam que esses jogadores estão entrando em campo e sendo utilizados pelo Vasco. O Vasco não quer contar com o Galdamés, mas é necessário para ele ser negociado que ele esteja dentro de campo jogando. E na minha opinião, volto a repetir, na minha opinião foi por isso que ele quarta-feira entrou em campo contra o Atlético Goianiense. O Vasco estava precisando colocar volantes em campo. O Vasco estava precisando se segurar defensivamente. Então o Galdamés está ali, bota ele. Vamos botar o Galdamés para ele ter minutagem e ser mais fácil da gente negociá-lo. Ele entrou em um jogo de Copa, cara, de oitavas de final. Pô, a partir do momento que é um atleta que entra em um jogo de oitavas de final de Copa do Brasil, é um atleta que está ali dentro do grupo. É um atleta que está ali sendo utilizado. E o mesmo caso do Ryan. Esse jogo de sábado já valorizou o passe do Ryan. E não à toa a gente tem informação a trazer aqui a vocês sobre o Ryan. Qual é a informação? Está confirmado. O Ryan hoje é alvo de 2 grupos do futebol mundial e do atual campeão português. O jornalista Lucas Pedrosa acabou de trazer essa informação, que o Ryan completou 18 anos, inclusive, há poucos dias, é um jogador muito jovem, está na mira de 2 grupos do futebol mundial. Um é o Blue Icon, que no caso é um consórcio que hoje é dono do Chelsea, clube inglês, um dos maiores clubes de futebol mundial, e também do grupo da Eagle Football, grupo dele, John Textor, dono do Botafogo, dono do Lyon e dono de alguns outros clubes ao redor do mundo. Além desses 2 grandes grupos, o Sporting de Portugal, o Sporting de Lisboa, atual campeão inclusive nacional, também demonstrou interesse em contar com o garoto Ryan, um jogador importante para a base de todo o Brasil, sempre foi tratado como realmente uma promessa e nestes últimos dias vem se intensificando o desejo de alguns clubes do futebol mundial em contar com o futebol do garoto. Sobre valores, os valores hoje giram algo em torno de 10 milhões de euros, trazendo para a nossa moeda quase 65 milhões de reais. Lucas, você acha que vale a pena? Depende da forma como a gente vê. Acho que o caso Ryan, a gente pode olhar com o copo meio cheio e o copo meio vazio. Por que eu digo isso? 65 milhões de reais, valor mais ou menos, trazendo para a cotação atual do real e o euro, é pouco para aquilo que a gente esperava do Ryan. Ryan é um atleta que tem uma multa rescisória superior aos 250 milhões de reais. Ryan foi um jogador tratado sempre como uma grande promessa da base do Vasco da Gama, um atleta que iria ser uma das maiores revelações da história do nosso clube. Sempre foi esse o Ryan. Sempre foi. O Vascaíno esperava que a venda do Ryan viesse a equilibrar de vez os cofres do Vasco da Gama. Infelizmente não rendeu nada daquilo que era esperado. E qual é o grande problema? A gente vendo com o copo meio vazio é dessa forma. É um jogador que a gente esperava vender por 200, 250, 300 milhões de reais e vai estar vendendo por 65, por conta do não desempenho dele, mas também por conta de uma falta de paciência do torcedor. Mas a gente também pode olhar pelo copo meio cheio, exatamente por esse motivo. Um jogador que não rendeu no profissional o que era o esperado dele na base. E aí, fica a dúvida, será que ele vai render no profissional aquilo que era esperado? Ou será que daqui para frente ele vai começar a cair numa ladeira que não tem mais fim? E talvez se hoje a gente chega a conseguir vendê-lo por 65, daqui a 5, 6 meses, um ano, a gente não consiga vendê-lo nem por 30. O que será que é melhor fazer? Segurar mais um pouco e tentar ver se ele vai realmente render no profissional ou vendê-lo de uma vez e conseguir uma grana no atleta? Essa é a questão. Ryan é um bom jogador. Creio que Ryan possa mostrar o seu futebol. Mas hoje, com a necessidade do Vasco em ter dinheiro, hoje, com a necessidade do Ryan em mostrar um futebol rápido e talvez sem tempo para isso, a melhor opção seja a venda. E 65 milhões de reais, meu amigo, é muita grana por um garoto que, infelizmente, no profissional não está desempenhando. Mas é um atleta, sim, que está na mira de clubes do futebol da Europa. É um jogador, sim, que está na mira desse grupo, né, de John Textor,
do Chelsea e pode estar de saída aí já nesses próximos dias. O que você acha sobre isso, torcedor? Você gosta? Você concorda com a venda? Acho que 65 milhões de reais é muito dinheiro. Um dinheiro que talvez o Vasco possa investir para trazer um atleta mais pronto dentro do mercado. Mas deixa aí a sua opinião, é claro, nos comentários. E olha, Vascão, para, claro, fechar o vídeo, trazer algumas informações importantes aqui sobre reforço, né? Porque o Vasco da Gama, ele vem avançando na situação sobre Maurício Lemos e a expectativa é que nessas próximas horas de segunda-feira o Vasco possa avançar a ponto de praticamente fechar com o jogador. Maurício Lemos, esse zagueiro uruguaio de 28 anos de idade, já acertou com o Vasco da Gama o tempo de contrato e a questão salarial. 2 anos de contrato até o meio de 2026 e um salário que gira algo em torno de 400, 300 mil reais, salário semelhante ao que ele recebia no clube de Minas Gerais. O que falta hoje apenas junto ao Maurício Lemos é a questão das luvas. As luvas, no caso, o que são? É o valor que o Vasco da Gama terá que pagar diretamente ao atleta por uma transferência. Ele vai rescindir com o Atlético Mineiro, então o Vasco não pagará diretamente ao clube de Minas Gerais para ter o Maurício Lemos, mas as luvas são exatamente isso. Quando o clube não precisa pagar ao clube que detinha os direitos econômicos do jogador, e paga diretamente ao atleta como espécie de compra dos direitos econômicos do atleta. É exatamente essa a situação. O Vasco negocia, já está alinhado inclusive com o Atlético Mineiro essa rescisão e agora aguarda apenas o ok do Maurício Lemos para a transferência. Hoje já está tudo certo, resta apenas o ok do zagueiro uruguaio para que o desfecho possa acontecer. Inclusive agora há pouco a gente teve uma informação, né, sobre o Oscar, então só para esclarecer, é claro, o que temos a trazer, o canal Na Torcida Vascaínos trouxe a informação de que o Vasco tem interesse na contratação do Oscar. Realmente, o Vasco já em outras janelas demonstrou esse interesse. Em outras janelas, o Vasco já cobiçou a situação do Oscar. Mas a informação que eu tenho a vocês nesta tarde de segunda-feira é que não há nada. Não há nada entre Vasco e Oscar. O canal, inclusive, Na Torcida Vascaínos, traz a informação de que Cruzeiro e Flamengo querem um atleta, e isso também é uma realidade. É o interesse antigo do Flamengo a contratação do Oscar, e hoje o Cruzeiro é um clube que quer trazer essa grande contratação de impacto. Não à toa, o Cruzeiro foi atrás do Felipe Coutinho, porém o desejo de Coutinho em vir para o Vasco pesou muito. Pedrinho, que é hoje o CEO da SAF Cruzeirense, depositou rio de dinheiros, assim, colocou à mesa rios de dinheiro para conseguir a contratação do Coutinho, mas o desejo do jogador em vestir a camisa do Vasco pesou e não à toa o Cruzeiro não conseguiu fechar com o Cria. Mas hoje o Oscar é um nome sim desejado pelo clube mineiro. O Flamengo também quer o atleta, mas a informação que eu tenho é que realmente o Vasco hoje não tem interesse e não está aí atrás do Oscar. Motivo: salário alto. O Oscar na China recebe um salário de quase 10 milhões de reais. É um salário muito alto em comparação ao Vasco. Para ele, é claro, vir ao Brasil, terá que reduzir o seu salário em muito para fechar ou com o Vasco, ou com o Cruzeiro, ou com o Flamengo, mas o seu salário vai continuar sendo alto. O salário do Oscar aqui no Brasil não vai ser inferior a 1 milhão e meio de reais. Nunca. Jamais. O Vasco ele já paga esse valor ao Payet e hoje paga esse valor ao Coutinho. O Vasco hoje passa por problemas financeiros. O Vasco hoje tem por objetivo reforçar, mas antes quer enxugar a sua folha. Então não tem muito sentido trazer o Oscar nesse momento se o grande objetivo é enxugar a folha salarial. Não tem mais sentido ainda trazer o Oscar se olharmos para o nosso grupo e ver que temos hoje 2 meias de criação, que é o Payet e o Coutinho. O Oscar não é esse atleta que interessa ao Vasco da Gama nesse momento. Volto a repetir, essa é a informação que eu tenho. É por isso que o Oscar é por isso que o canal Na Torcida Vascaínos errou? Não, cada um tem a sua fonte. E o que eu tenho é exatamente isso. O Oscar não está na mira do Vasco da Gama. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários sobre, é claro, se você gostaria da possibilidade de ter o Oscar, Coutinho e Payet no mesmo clube. Eu acho que não valeria a pena. Inclusive, acho que se o Vasco traz um jogador como esse, investindo um salário alto por ele, seria uma grande loucura. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo aqui desta segunda-feira. Já já estaremos aí de volta com o nosso Boa Noite Gigante. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.